plataforma, a partir de agora em entrevista com Renato Barreto, ele que é coordenador de advocacia do ITEC. Doutor Renato, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Tom Maior. Boa tarde, Jéssica, boa tarde, obrigado pelo convite. Doutor Renato, como que vai funcionar nessa plataforma? O que motivou o Instituto também a criar, essa plataforma de consumidores nas eleições? Olha, o IDEC, ele é um instituto que representa consumidores, né? Então, a gente faz uma série de estudos e análises sobre os principais problemas que afetam os consumidores e atuamos aí para melhorar políticas que defendam nossos direitos. Então, em todas as eleições, a gente apresenta qual, na nossa visão, na visão dos consumidores, são os principais temas, os principais problemas que os candidatos e futuros governantes e legisladores devem trabalhar nos próximos 4 anos para resolver essas medidas e atender essas necessidades da população. E, doutor Renato, nessa plataforma, consta também um manifesto. O que diz esse manifesto, Quais são as propostas que são divulgadas ali? No nosso manifesto que a gente está lançando, lançamos ontem, estamos começando uma campanha de divulgação. A gente trabalha exatamente com esse mote, dos consumidores na eleição. A gente está dizendo que sem vida digna não há cidadania. E a gente, a partir desses estudos e análises que a gente tem feito, a gente elencou 4 principais pontos que afetam hoje os consumidores e a população em geral, que a gente acredita que são fundamentais para serem debatidos nessas eleições. Então, a gente tem visto como a fome aumentou no país. Então, hoje já atinge aí 33 milhões de brasileiros, a insegurança alimentar grave, que é as pessoas que não estão conseguindo acesso ao alimento mesmo, e as que estão conseguindo, muitas têm piorado muito a qualidade da alimentação. Então essa pauta é algo que é muito importante aqui para o IDEC. Também a gente tem visto o aumento do endividamento das famílias, hoje já são milhões de famílias, acho que 3 de cada 4 famílias têm problema com endividamento. Então a gente acha que também os próximos governantes, os legisladores, têm que ter políticas para resolver esse problema. E também a gente vê que o SUS, o Sistema Único de Saúde, é algo central para a população, foi fundamental para a gente ter atravessado e estar atravessando esse período de pandemia. E também a gente tem os planos de saúde, que também têm um papel de atender os consumidores e que muitas vezes estão deixando a desejar, negando cobertura. Então a gente acha que os políticos têm que ter respostas para esse tipo de problema. E, por fim, o nosso 4º eixo diz respeito também aos serviços essenciais, que são energia, saneamento, o acesso à água, transportes. O que a gente viu nesse período de crise que a gente está vivendo é que o consumidor ele tem se endividado para pagar seu acesso à água, energia, e quando ele tem dificuldade de comprar o alimento, ele se endivida para comprar o alimento e deixa de pagar a água e energia. Então, a gente vê também o aumento do uso de lenha para voltar a cozinhar. Então, a gente acredita que acesso aos serviços essenciais é fundamental para garantir o mínimo de vida digna da população, para que ela possa exercer seus direitos, para que ela possa estar presente mesmo, acho que como cidadão ativo dentro da nosso Brasil, e reivindicar que seus problemas sejam resolvidos. Então, a gente acredita que esses 4 eixos são fundamentais para serem debatidos nessas eleições, e o nosso manifesto aborda eles, aprofunda os temas, e a gente quer dialogar com os eleitores para que eles cobrem os seus candidatos para que assumam compromissos de resolver esses problemas, e também que os candidatos também tratem desses temas e mostrem para a população o que eles estão propondo para resolver essas questões que são fundamentais e atingem a todos nós. Doutor Renato, a gente sabe que a crise da pandemia ela agravou muito a questão da fome e também a questão econômica relacionada ao endividamento, O senhor falou que esses é um dos eixos, que são ali proposto neste manifesto. O que é pensado, em termos de políticas públicas em relação ao endividamento, doutor Renato? A gente sabe que tem também aquela lei do superendividamento. Seria algo mais abrangente, O que a gente deveria pensar e propor nessa questão do endividamento? É importante essa questão, porque a gente viu que com esse cenário de crise e pandemia, cada vez mais famílias tiveram dificuldade, O desemprego aumentou muito, a inflação também, mais famílias
foram levadas a pedir empréstimos, a pedir novos empréstimos, e acaba se criando uma situação de um círculo vicioso, que o pouco que você recebe já é muitas vezes tomado pelas instituições bancárias nos quais as pessoas fizeram esses empréstimos. Então, a lei do superendividamento foi um passo muito importante, que o IDEC trabalhou bastante para que ela fosse aprovada e sancionada, mas ela tem uma característica mais focada, talvez, na parte de evitar novos entrantes no endividamento. Eu acho que ela não está ainda bem estruturada e regulamentada para dar conta de resolver o problema daqueles que já estão muito endividados. Então, o que a gente está propondo no nosso manifesto são medidas mesmo, algumas emergenciais na questão do endividamento, que a gente está tratando como uma política de você ter um governo que trabalhe mesmo para um refinanciamento das dívidas da população. A gente está chamando de refis popular. A gente costuma ver esse tipo de refinanciamento para sanar dívidas de empresas. Então, é comum os governos fazerem com uma certa frequência esse tipo de política, esse tipo de lei que ajuda as empresas que estão endividadas a pegar empréstimos com melhores condições, a conseguir se estabilizar um pouco melhor, e o governo tem um papel importante nisso. A gente está propondo agora que, na verdade, o governo atenda essas famílias que estão endividadas. Então, que foque naqueles que estão nas piores condições de endividamento e invista mesmo, acho que verba para essas pessoas saírem dessa condição e poderem garantir, acho que uma melhora da qualidade de vida e não precisar depender de empréstimo para garantir direitos básicos, aí, como energia, água e mesmo alimentação. Outro ponto também, né, que é composto ali nesse manifesto, um desses eixos que o senhor mencionou também, é a questão dos planos de saúde. Como que está também, doutor Renato, a questão daquele projeto de lei, né, que está lá na Câmara dos Deputados, que amplia a cobertura dos planos de saúde, né? Um assunto ali que já entrou em votação. Como que o IDEC também acompanha essa pauta? Outro ponto fundamental, né? O IDEC é uma associação de consumidores com mais de 4.000 associados, então a gente tem, assim, aumenta muito a reclamação. Depois que teve a decisão recente, né, do STJ, que teve uma interpretação mais restritiva de qual que é a lista mínima que os planos de cobertura os planos de saúde têm que cobrir de procedimentos, que é o rol taxativo. Então a gente tem uma interpretação diferente dessa, a gente defende o rol exemplificativo, que é a lista, ela é uma referência, mas ela não pode limitar tratamentos quando o próprio médico, com base em tratamentos que têm evidência, que dão resultados, faz o pedido para o paciente ter aquele tratamento. Então, a gente acredita que o rol exemplificativo deve ser retomado, e o processo, depois dessa decisão da STJ, foi de mobilização muito grande de associações de mães e pais, de pessoas que passam por dificuldades para ter esses atendimentos mais sistemáticos. Então, a gente está também participando desse processo. Foi apresentado num projeto de lei para deixar mais claro essa interpretação para um rol que seja mesmo uma referência, um exemplo, e não que seja só aquilo que está no rol. E esse projeto foi aprovado já na Câmara e está agora no Senado sendo debatido. O Senado e a Câmara agora, por conta do processo eleitoral, estão num ritmo mais devagar, mas a gente, na próxima semana, vai ter uma sessão de debates no Senado, que várias organizações vão falar sobre o seu posicionamento, e tem a previsão, o compromisso do presidente da Casa, do senador Rodrigo Pacheco, de colocar em votação na próxima semana esse projeto, e se ele não tiver alterações, que a gente também está defendendo isso, ele segue para a sanção do presidente, e se virar lei, a gente acredita que vai ser um ganho muito grande para os consumidores, que hoje, só depois dessa decisão do STJ, já tem milhares de casos de pessoas que estão tendo seu tratamento negado pelos planos de saúde por conta dessa decisão. Então, a gente precisa reverter isso. É outro ponto importante que a gente trabalha no nosso manifesto. Doutor Renato, para finalizar aqui o nosso bate-papo, o senhor falou que o intuito, né, da plataforma também é conversar com os consumidores. Como eles podem ter acesso, né? Como que é esse diálogo também com a população, né, com os consumidores de fato? Como eles podem compartilhar, sugerir também, né, participar de fato desta plataforma? Hoje a gente fez, né, o lançamento da página, né, que fica lá no www.idec.org.br/eleições 2022.
É uma página que a gente quer que seja muito interativa, então a gente trabalha, tem o nosso manifesto com essas posições, com os temas que a gente defende, que a gente também acredita que é importante que sejam compartilhados, então lá você vai encontrar o link para compartilhar nas redes sociais esse manifesto. A gente também está trabalhando com uma pauta importante de informação mesmo, né? Então acho que é algo sempre importante. Então, o que está em disputa nessas eleições, quais são os cargos, como você pode ter um voto mais consciente e não cair em fake news, que é outra coisa super importante. Então, a gente tem materiais e dicas para isso que a gente também pede para as pessoas compartilharem. E o IDEC também está numa parceria com o TSE para fazer mesmo garantir mesmo que o processo ocorra da melhor forma possível. Então, a gente também está contribuindo nesse sentido e você pode entrar nas nossas redes sociais, dar sugestões, dialogar. A gente quer muito que os eleitores participem, comentem as propostas que a gente está colocando para a conversa, que cobrem seus candidatos, os que não assumiram compromissos com ela, que possam assumir. A gente também vai estar numa parceria para mobilizar a população, enfim, para apoiar essa nossa proposta e depois a gente vai fazer uma entrega para as coordenações de campanha, candidatos, e continuar esse processo aí durante setembro e outubro, que vai ser fundamental para a gente decidir um novo rumo para o país. Dr. Renato Cordeiro, ele que é Dr. Renato Barreto, coordenador da advocacia do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor. Muito obrigada, Dr. Renato, pela conversa aqui com a gente no Tom Maior. Bom trabalho e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Jéssica. A gente continua aqui à disposição.